Peguei a espada de papel e vim com ela. Mas o que está escrito nela aqui tem poder. Amém? Ligou o Audacity já, meu querido? Amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 17, do verso 32 ao 37. 1 Samuel 17, verso 32 ao 37. É sempre uma responsabilidade levar a palavra de Deus, né? Às vezes você fala assim, o cara já pregou várias vezes, mas se você ver a minha mão aqui, ó, é temor. É temor, e a gente tem que ter. Isso é importante. Amém? O Gui vai projetar ali no telão, já está projetado já. 17, 32. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou o urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões, dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Amém? Curva a sua cabeça, precisa se levantar. Vamos orar. Meu Deus, a gente leu a tua palavra, Pai. Oh Deus, a tua palavra é viva, ela é verdade. Oh Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Senhor, que nós possamos aprender de ti, Pai. Usa a minha vida, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Oh Deus, porque esta palavra o Senhor ministrou ao meu coração, Pai. E eu creio que o Senhor tem, oh Deus, algo grande para fazer aqui nesta noite. Oh Deus, eu creio que o Senhor, como eu falei no início, Pai, o Senhor irá dar direcionamento. O Senhor irá endireitar caminhos, Pai. Porque é isso que o Senhor tem para os seus filhos, ó Pai, uma vida em abundância. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar levando a tua palavra. Amém e amém. Queridos, eu sei que aqui tem muitas pessoas que têm um apreço por mim, e glória a Deus por isso. Mas se hoje, lembrando que o cristão não pode apostar, tá bom? É só para que você entenda o que Deus quer falar nesta noite. Se hoje, olha, seja sincero, tá bom? Eu quero que você levante a sua mão mesmo, mano. Eu não vou ficar ofendido. Vai ter um UFC hoje, UFC 280. Daniel versus Anderson Silva, o Spider. Em quem você aposta suas fichas? Anderson Silva, pode levantar a mão, o Spider. Caraca, mano. 90%. Em mim, Aurora, obrigado, filha, te amo, viu? A Aurora me livrou. Então, eu talvez seja para você alguém improvável de vencê-lo. E é natural, porque o Anderson, ele lutou muito, se tiver as lutas dele, ele está lutando a vida inteira, mas eu não. Cara, se ele me der um soco, eu não levanto nunca mais a tomar outro. Ou seja, você conhecendo a história do Anderson e a minha, você aposta todas as suas fichas nele. Mas o tema da mensagem de hoje é justamente esse: Deus usa os improváveis. Porque se eu te falasse assim, ó, Anderson, você vem a mim com o seu MMA, o seu jiu-jitsu, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, eu tenho certeza que você ia pegar todas as suas postas e colocar em mim, porque vai saber que Deus é comigo. Amém? Vocês estão entendendo? Então, em toda a história, Deus tem mostrado o quanto Ele é poderoso, usando pessoas improváveis, pessoas que talvez você e eu falasse, cara, eu não vou atribuir isso a essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela não vai dar conta, ela não tem capacidade para isso.
E quando eu leio a história de Davi, eu me identifico muito, porque Davi, ele foi um improvável. As pessoas riram dele, e a gente vai ler isso mais à frente. Então, Deus em toda a história, Ele usa pessoas. A palavra de Deus mesmo fala que Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Eu fico pensando como Deus é lindo, cara. Deus é top demais, porque Ele confunde. Ele olha para você, e se a gente tivesse a ótica de Deus sobre nós mesmos, muitos temores, aflições, sentimentos ruins, a gente não teria, porque Deus acredita em nós. Eu quero te falar que você que veio aqui nesta noite é o improvável que Deus quer usar para mudar a história da tua família. É o improvável que Deus quer usar para quebrar todas as maldições hereditárias. É em você, querido. Quando a gente assume isso e a gente entende isso, que é uma responsabilidade nossa também, a vida de outras pessoas são impactadas. As coisas às vezes não mudam porque a gente não se posiciona. A gente inventa desculpas. E a gente vai aprender algumas coisas aqui com Davi, este homem improvável que Deus usou. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre que a sua origem, ela não pode ser um impedimento para Deus te usar. Então, eu conheço pessoas que têm o seu ministério travado, ele não deslancha com Deus, ele não vai para o próximo nível porque ele está sempre colocando desculpa na origem dele, seja ela familiar, financeira, geológica, sabe? A região onde você nasceu. Então a gente fala assim, cara, mas poxa, mano, eu sou lá do Nordeste, eu sou lá da ZL. Então você pega a sua origem e já coloca como um empecilho, como uma desculpa, você mesmo se trava. O que a gente entende com Davi? Existe uma linha teológica que defende que Davi, ele era um filho bastardo. E quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei bem curioso, cara. Falei, mas eu preciso tirar as minhas conclusões, porque a palavra, quando alguém está pregando, até mesmo eu aqui, você pode analisar e falar, deixa eu ver se o que o Daniel está pregando realmente é isso, que a palavra está aqui disponível para você. E quando eu vi isso a primeira vez, falei, será mesmo? E eu fui e pesquisei. E a primeira coisa que eu pesquisei, que eu encontrei, Davi era ruivo. Queridos, é como o nosso pastor sempre prega, tudo na Bíblia tem um porquê. Você acha que aí o autor, Espírito Santo, inspirado, não, coloca aí que ele era ruivo, vai. Não era isso. Eu queria até que um amigo meu tivesse aqui hoje, não deu para ele vir, o Vini, que eu ia falar, Vini, vem aqui na frente, eles saberam que é um ruivo. Tem a barba vermelha, o cabelo vermelho, tem a Alice também, né? A princesa Alice. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é que Davi, ele era ruivo, e isso diferenciava ele dos seus irmãos, porque todos os irmãos de Davi, senão a Bíblia falaria, todos eram ruivos. Mas não, quando se referiu de Davi, ele falou, e ele era ruivo. E Daniel, quem era ruivo naquela época? Os edomitas e os moabitas. Acredite-se que Davi, ele é fruto de um relacionamento extraconjugal de Jessé. Nossa, que forte, Daniel, sim. Porque os moabitas são descendentes do primeiro Adão. Os edomitas, que significa vermelhos. Vamos além. Falei, beleza, mas não é só isso. Então é genética. Aí eu fui entender o porquê Davi, ele fazia certos tipos de trabalho. É engraçado que às vezes a gente lê a Bíblia e lê ela como uma poesia, mas não é poesia, queridos. Embora tenha cantares de Salomão aqui, mas
a Bíblia não é somente para você ler como se fosse um gibi. Por isso que às vezes a gente não entende. Então, os filhos bastardos, eles não poderiam sentar à mesa. A primeira coisa. Era tarefa do filho bastardo cuidar dos animais. O que Davi fazia? Cuidava das ovelhas, a gente acabou de ler. Era tarefa do filho bastardo também tomar conta da organização e limpeza da área, tirar o lixo. Você acha que foi à toa que Davi escreveu, quando ele diz que Deus me tirou do monturo, ou seja, do lixão, me colocou para sentar com os príncipes? Ele está falando dele mesmo. Preste atenção que nenhum filho de Jessé tinham essas atribuições e tarefas. Na parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa, depois de ter torrado todo o dinheiro, toda a herança que pertencia a ele do pai, o que ele disse para o pai dele? Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus empregados, deixa-me cuidar dos seus animais. Vocês entenderam como está tudo ligado? Porque não é tarefa do filho cuidar dos animais, era de um servo, de um escravo. E às vezes a gente, trazendo para a nossa vida, a gente menospreza aquilo que nós temos feito até o momento para Deus, porque parece ser pouco. E o que eu fico intrigado com Davi é que tudo que ele fazia, cara, ele fazia com excelência. Ele fazia com excelência. E quem sabe até hoje na sua história, você fala assim: ah, Daniel, mas lá na empresa sou eu que tiro o lixo. Ah, mas lá sou eu que sou responsável por organização e limpeza. Mas foi assim que Davi começou também. Porque Deus é aquele, querido, que fez com Davi e pode fazer na tua vida também. Te tirar desse monturo e colocar-se para sentar com os príncipes. Deus faz isso até hoje. Para pensar no Luva de Pedreiro. Cara, esse dia o cara tava com The Rock, mano. Mano, como assim? É alguém, né? Que se você for olhar nessa ótica da pregação de hoje, estava ali no interior, acho que da Bahia. E o cara tava lá, perto da Camila Cabello, perto dessa galera aí famosa. Então Deus continua fazendo isso até hoje. Então, não pega a sua origem, não pega a sua classe social ou sua conta bancária e coloca como um empecilho para viver o melhor de Deus na tua vida. Porque a gente se dá tanta desculpa que a gente não rompe com Deus. A gente inventa tantas coisas, cara, para Deus. Tudo é mais difícil para Deus. Tudo é mais difícil. É engraçado que quando eu começo a ler a Bíblia, Marcelo, rapidinho me dá sono. Rápido, é rápido, cara. Às vezes eu tô vendo série, tô terminando agora uma muito boa chamada Cobra Kai. Assistam lá, a série é da hora. E vai um episódio, e outro, e outro. Fala, e aí, cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E o sono não vem. Então a gente tem que parar e pensar nesse tipo de coisa. Por que está acontecendo? Por que a gente não está priorizando o reino? E a segunda coisa que eu aprendo com Davi é que o processo com Deus, ele começa de forma gradual. É pequeno. Porque veio o primeiro Adão, Deus criou ali, e ele errou, ele falhou. E veio o segundo Adão, Jesus, como está escrito lá no Novo Testamento, gerado de uma mulher. Então foi gerado, foi bebê, criança, adolescente. E às vezes eu paro para pensar na vida de Jesus, ele ali com 20 anos, sabendo quem ele era, o propósito que ele tinha, mas sem poder fazer nada. Porque a Bíblia fala que o primeiro milagre que ele realizou foi transformar água em vinho. Então, para pensar quantas pessoas Jesus não viu que estavam ali.
aleijados, enfermos, doentes, passando fome até, mas ele não podia fazer nada, porque as coisas com Deus, elas começam de forma gradual. Esses dias eu pregava aqui para 3, 4 pessoas, está crescendo. Por isso que você tem que estar sempre o seu melhor, e ver e ter uma visão de águia, queridos. O crente não pode ter uma visão de pardal, é de águia, é olhar além. Às vezes a gente fica muito limitado. Então Davi, ele começou tocando lira, né? Lira é um instrumento. A palavra de Deus fala que Saul, ele era atormentado pelo espírito. E falaram assim: rapaz, tem um filho de Jessé que ele toca lira. Foi convocado a presença de Saul, e ele tocava, e aquele espírito era mandado embora. Depois Davi, ele foi promovido. Saul gostou dele e ele passou a ser o escudeiro do rei. Depois Davi, ele era um exemplo de servo, cara, é o que eu falo. Quando eu li a história de Davi, eu li bastante essa semana. Davi, ele era o responsável também por levar mantimentos na guerra para os irmãos deles. Ele levava trigo e queijo. Aqui fala que ele levava cerca de 10 quilos só de trigo. Eu imagino Davi naquele deserto, cansado, humilhado, desprezado pelos irmãos, até mesmo pelo pai, mas dando o seu melhor, E ali, naquele deserto, ele poderia ser tentado a falar assim: cara, acho que eu vou botar um negocinho aqui para os meus irmãos me dormirem para sempre, porque eles me perseguem muito. Mas ele não fez isso. Davi era um exemplo de servo, e ele carregava queijo e trigo para os irmãos deles. Aquilo ali, queridos, era treinamento. Davi estava sendo treinado. Aquilo que está acontecendo na tua vida faz parte do processo. Está doendo, está difícil, mas é um processo. E Davi naquele deserto, cansado, com sede, levando alimento para quem perseguia ele, desprezava ele, mas com um sorriso no rosto. Por quê? Sabe por quê, Gui? Porque Deus, depois de Davi, ele carregar aquele queijo, Deus iria colocar nele uma capa de rei. Sabe qual é o problema de muitos jovens hoje em dia? Você só quer a capa, você não quer carregar queijo. Você quer a capa, você não quer carregar queijo. E o servir, as pessoas falam assim: Daniel, eu quero servir, mas quer vir tocar e pregar. Não, não é assim que funciona. Mas eu tenho dom e tal. Não, amém, irmão. Aí você pergunta para a pessoa: quer ficar ali na porta? Ah, não. Negócio de porta, não é comigo. E eu glorifico a Deus pela vida do Yuri, que eu falei com ele na semana passada. Ele rapidamente: eis-me aqui, estou aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Porque a pessoa não entende que é um processo. Antes da capa, meu querido, tem que carregar queijo e trigo. Às vezes a pessoa olha outro: nossa, olha, o cara está num alto lugar. Mas, cara, teve um processo na vida dele. As pessoas só querem o seu lugar de destaque, mas quando elas entenderem o preço que você pagou, elas vão desistir. Elas vão desistir porque foi alto. Um processo que eu fui vencedor na minha vida está aqui na minha frente, a minha família. Foi um processo, foi difícil, cara. Foi muito difícil chegar até aqui, porque eu tinha uma promessa, mas até ela se concretizar, foi muito não que eu disse para mim mesmo, porque eu sabia que um dia valeria a pena. E quando a gente recebe o Davi aqui, ele já tinha sido ungido rei. Para pensar, alguém que recebeu uma unção de rei, mas continuava limpando, continuava carregando queijo e trigo para os irmãos, continuava cuidando das ovelhas.
Porque tem muito crente que quando recebe uma palavra profética e fala, não, isso aqui não dá para mim, porque Deus falou que eu vou evangelizar a África, que eu vou... Cara, começa pelo Aricanduva primeiro, começa pela tua casa primeiro. Antes de querer vir servir na igreja, serve na sua casa primeiro. É de lá para cá. É de lá para cá. Hoje mesmo eu falei assim para minha esposa, eu falei, cara, deixa eu fazer algumas coisas aqui que eu vou pregar sobre servir e eu tenho que viver aquilo que eu prego. Ela foi muito paciente comigo nesse processo, porque, cara, minha mãe fazia tudo para mim. Filho, né, só morava eu e ela, eu tenho outro irmão. Só que quando a gente casou, eu não entendia isso. E às vezes o homem é desligadão mesmo, cara. O cara tá lá, na caixa do nada, vendo Cobra Kai. Mas as louças não se lava sozinho. Entendeu? O banheiro não se lava sozinho. Você tá lá. Então às vezes você precisa a mulher, bora parceiro, acorda pra vida. Acorda pra vida. E eu sou homem, eu sei, homem é meio preguiçoso, cara, para algumas coisas. Então, a minha esposa, ela viu todo esse processo, e sempre que a gente tem algum certo uma intriga sobre isso, eu falo, ó, lembra quem eu era, eu estou melhorando. Porque se eu falo que eu amo ela, como é que eu não sirvo? Porque amar é servir. Se você fala assim, eu encontrei a mulher da minha vida, cara, se ele não está te servindo, olha, sei não. Porque esse é o papel do homem. É servir. O Felipe está rindo ali. É servir, queridos, é se doar como Cristo se doou para a igreja. E na caminhada cristã, os desafios vêm. E a terceira coisa que eu aprendo com Davi é que os desafios na sua e na minha vida, ele vem para te capacitar e para te promover. Eu falei aqui sobre mim e sobre o Anderson, né, o Spider. Mas um dos maiores duelos, cara, em várias histórias que pessoas contam aí, tá esse de Davi e Golias. Foi um duelo imbatível, foi um improvável contra um guerreiro experiente. Israel estava num declínio espiritual. Entenda bem o que eu vou falar aqui, esse é um dos pontos mais importantes para que você mude a sua história. Israel estava afastada do Senhor. Israel não adorava mais como antes. E o exército de Israel era um reflexo da espiritualidade daquela nação. Porque Golias, na verdade, ele desafiou o exército de Deus durante 40 dias. Eles foram afrontados, mas eles não tinham autoridade. Por isso que todo mundo ficava lá envergonhado. Porque quando o gigante veio, Gui, só a ponta da lança dele, cara, era 3 quilos, a ponta da lança. E eles falaram assim, os filisteus, vamos colocar 1 contra 1. Quem vencer, ganhou essa guerra. E ele foi lá afrontando. Não tem ninguém. Mas existia alguém que estava em comunhão com Deus. Existia alguém que no secreto estava orando. Existia alguém que estava se colocando no lugar da brecha, cheio de autoridade. Porque quando Davi ouviu aquela afronta, ele falou assim, não. Quem é esse incircunciso? Ou como o nosso pastor pregou, quem é esse cara sem aliança? Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho. E é o texto que nós acabamos de ler. Davi falou assim, eu vou lutar contra ele. E o povo estava tão desesperado, porque ninguém se prontificava. E o rei falou assim, olha, quem vencer ele vai ficar isento do imposto de renda. Amém. Vai ficar isento de imposto, vou dar a minha filha aqui para casar com ele, mas ninguém, era uma oferta muito grande, cara, mas ninguém estava com autoridade, ninguém estava cheio de Deus ali naquele exército. E Davi foi e procurou saber a oportunidade, o que vai dar, Davi, então beleza,
então eu vou vencer. E Davi, ele era profeta sobre a própria vida dele. Irmão, esses dias eu precisava tomar uma decisão na minha vida profissional. E eu falei, Deus, levanta alguém no trem, Pai. Levanta alguém, eu vou estar sentado, a irmã do coque vai vir. E no trem ela vai falar onde eu devo ir. Não veio ninguém. Deus, então vai ser lá no meu trabalho. Lá tem alguém de Deus, vai falar. Não veio ninguém. Deus, vai ser lá na minha igreja. Não veio ninguém. Vai ser minha esposa. Não também. Mas era uma decisão minha. E eu precisava tomar ela alicerçada. Então, assim como Davi, você tem que profetizar na tua vida. Deus te ungiu para que você seja profeta na sua vida mesmo. Porque você tem autoridade. A gente canta aqui quase todo domingo. Eu tenho autoridade, do hino campeão. Então Davi falou assim, hoje mesmo, o Senhor vai me dar essa vitória. Hoje mesmo. Ele foi profeta, ele não ficou igual eu, procurando alguém para profetizar. Ele mesmo falou cheio de autoridade, hoje mesmo o Senhor vai me dar essa vitória. E Davi partiu, e ele colocou as armaduras de Saul, mas a palavra de Deus fala que não dava certo, cara. Não dava certo. Era muito grande, Davi era magrinho. Entendeu? Não dava certo, as armaduras de Saul eram gigantes. E o que eu entendo com isso, cara? Com essa lição? É que tem coisas que não te cabem mais. Você às vezes tem tentado se adequar, né, aos padrões do mundo aí fora. Não, se eu for um crente mais bacana, eu sempre falo de limite. No meu trabalho, Deus me deu a graça de estar trabalhando no metrô linha 6 laranja. Eu brinco de tudo. Quando o assunto vai mudando, eu já vou saindo, eles nem veem. Já saí. Quando vai mudando, já me posiciono. Mas tranquilo, você não pode ser um crente chatão também. Senão vão falar assim, lá vem um chato. E ninguém vai ter, olha, você vai pro inferno, não sei o que. Cara, não seja esse tipo de gente. É muito chato. Você tem que profetizar a vida, mas tem que se posicionar. Às vezes você está tentando do teu jeito, com a tua armadura, mas não é essa. É a armadura aqui, ó, de Efésios 6. É essa a armadura, cara, ela dá certinho em você. Dá certinho as armaduras espirituais de Efésios 6. E Davi foi. E eu falei, Deus, por que Davi pegou 5 pedras? Aí pesquisando e orando, e eu entendi o porquê que ele pegou 5 pedras. Porque Golias, ele tinha mais 4 irmãos. E aquele era um sinal. Vem, quem é o próximo? E aquele era o sinal de quem vai ser o próximo. Ele pegou 5. Vocês estão entendendo que tudo na Bíblia tá ligado, não é à toa. Ah não, rapaz, acho que é 13. Não, coloca 5 aí, vai. Não é assim, cara, não é assim. Tudo tá ligado. Não foi simplesmente, vai, coloca 5, não. É porque Golias, ele era o 5º, ele tinha mais 4 irmãos. E a palavra de Deus fala que, acho que em 2 Samuel, quem eram eles? E o povo de Israel ali matou o restante. E Davi foi, né? O improvável foi, com uma funda, aí o Golias falou assim, mano, você vem, eu sou cachorro por acaso? Né? Aí ele fala aquele versículo clássico que eu falei aqui. Você vem a mim com lanças e armas, mas eu vou até ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia quem estava com ele. Quando o momento difícil vier, quando a dificuldade vier, você fala assim, olha, você vem a mim com as suas artimanhas, com o seu jeito, mas eu vou através de você, eu vou ao seu encontro em nome do Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus fala que Davi, ele pegou aquela pedra, e é uma outra lição que eu aprendo lendo a história de Davi, e ele derrubou o Golias. E quando ele derrubou o gigante, o que ele fez? Se liga, como eu falei, nada está escrito em vão. Depois que ele derrubou, ele cortou a cabeça. Sabe por quê?
Porque quando o problema vier, você não pode eliminar ele parcialmente. Tem que cortar a cabeça dele. Ah, Daniel, tal, mas eu tinha problema com pornografia. Cara, para de seguir essas mulheres que postam foto sensual. Ah, mas eu tinha problema de bebida. Cara, pega, não, é só um vinhozinho, joga fora. Quando você derrubar o gigante, corta a cabeça dele. Pega esse número desse ex, dessa ex, e cara, e deleta isso, mano. Pessoas não rompem porque fica preso no passado. E você está orando, Deus me dá alguém. E Deus fala assim, mas esse contato aí, nessa tua lista telefônica. Aprenda uma coisa, para o melhor entrar, o bom tem que sair, querido. Para o melhor entrar, o bom tem que sair. Então a gente fica preso a gigantes que já era para a gente ter cortado a cabeça. Mas não, eu acho que agora eu consigo. É tolerância zero para o pecado. Tolerância zero. Tem que cortar a cabeça, mano, quando ele cair. E Davi teve êxito ali, né? E o rapaz que começou tocando lira, escudeiro, agora era general do exército. Tá bom, não tá? Tava bom, tá ótimo. Poxa, eu sou general, eu era o cara que cuidava ali das ovelhas, agora eu sou general. Mas Deus tinha algo muito além disso para a vida de Davi. E Davi, ele é um rei, dos maiores reis de Israel, até o mais respeitado. Quando você for lá em Israel, Deus vai te dar a oportunidade de ir. Lá tem um hospital King David, né? O rei Davi, o nome do hospital. Tudo lá, cara. Acho que o McDonald's também tem McDonald's barra Davi, entendeu? Barra rei Davi. Os pastores vão lá e eles vão falar pra gente. E Davi foi vitorioso e foi ganhando guerras e foi se tornando, sabe, alguém grande. Mas mesmo alguém, segundo o coração de Deus, está sujeito à queda. As pessoas pegam a Bíblia e falam assim: mas está vendo? Davi errou. Só que Deus expôs isso para mostrar que só existe um que é perfeito. É aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Esse é perfeito. Esse não pecou nem em pensamento. É Ele, Jesus Cristo. Então Deus expôs a falha de todos aqui para também mostrar a misericórdia dele. A palavra de Deus conta que Israel estava em guerra e Davi falou assim: cara, hoje eu tô cansado, mano. Eu vou ficar em casa. Na nossa célula de quinta-feira, eu estava falando sobre escolhas e eu comentei, não, Gui. Eu comentei que os ambientes moldam as suas escolhas. Quantas vezes um amigo meu no trabalho: vamos na churrascaria? Vamos. Vamos ali comer um pastel? Vamos. Vou. Querido, Deus abençoe, estou indo para minha casa. Porque o ambiente, ele te faz fazer escolhas erradas às vezes. Então o que Davi ficou? Ele ficou em casa. Davi foi, abriu o aplicativo do iFood, pediu umas esfirras, uma coca bem gelada, falou: hoje eu estou de boa. Aí colocou Cobra Kai. Deixa eu ver a última temporada que lançou, a quinta temporada. Nossa, tá top. E ficou em casa. E o que a gente aprende com isso? Com a história de Davi? É que ele deveria estar na guerra, querido. A gente tem que descansar? Claro que tem. É importante descansar. Mas quando Deus te dá uma missão, você tem que ir até o fim. Quantas vezes eu não já desisti de estar aqui? Eu falo com minha esposa. Agora mais não, mas há um tempo atrás falei: mano, será que sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai. Tem tanta gente qualificada aí para estar ali na frente dos jovens. Só que eu entendo que se Deus me deu essa missão, eu tenho que ir até o final, custe o que custar, porque foi Ele que me deu. E Davi ficou, Gui, em casa. E o que aconteceu? Depois que acabou de ver a série, ele começou a dar a volta no palácio. Eu estou fazendo uma conjectura, tá, pessoal? Para que vocês entendam melhor. E Davi, ali andando no palácio,
Aí ele foi e olhou a Beyoncé assim, ó. Olhou a Beyoncé na frente dele. Ele, rapaz, Jay-Z tá na guerra. O Jay-Z tá na batalha. Olha a Beyoncé aqui na minha frente. E quando ele ficou maluco, cara, a galera gostou, então ainda. E ele falou assim: quem é essa mulher? Porque eu e você, nós não estamos sujeitos, a andar na rua e olhar, mas cara, a decisão de perguntar quem é, o que falou, é nossa. É nossa. Então Davi foi e perguntou quem é ela. E rapidamente já trouxe ela para o palácio. E o rei, o que o rei falava, era uma palavra que você tinha que fazer sem perguntar o porquê. E tomou ela, e quando ele soube que Urias estava na guerra, ele foi e falou assim: coloca ele na linha de frente. Um homem segundo o coração de Deus, cara. Para pensar. Fez tudo isso. Cometeu um adultério e um assassinato. E foi revelado através da vida de Davi que nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Sempre, porque aqui, querido, aqui hoje você está protegido. Mas você vai lá para fora e as tentações, as coisas vão voltar. O problema vai voltar. Mas não saia do centro da vontade de Deus. Não fica no castelo não, vai para a guerra. Vai para a guerra, não fica no castelo. Não fica na tua zona de conforto, porque esse castelo simboliza isso. Zona de conforto. Tá bom demais aqui, tá tranquilo, mas você pode acabar vacilando, errando. E Davi, ele escreve o Salmo 51, né? O Salmo do arrependimento. E ele se arrepende de verdade, cara. Eu falava também isso na célula, sobre arrependimento. Se perdoe, cara, se perdoe, mano. Se perdoa. Ah, Daniel, mas poxa, cara, eu acabei de dar... Mano, se perdoa. Porque eu conheço pessoas que há 20 anos sofrem por um divórcio, porque quando era criança apanhava do pai, da mãe. Perdoe também. Mas entenda que você é alguém que Deus quer usar, mas Deus quer você limpo. Deus não quer te usar com mágoa no coração. Deus quer você com... Cara, eu e a Fê, nós tivemos a oportunidade de estar ali no reencontro com Deus. E mano, a gente recebeu um bálsamo de Deus ali. E uma das coisas que eu tinha que liberar perdão para uma pessoa, e eu liberei esse perdão. Eu vim do reencontro, cara, com menos um piano nas minhas costas. Porque quando você se arrepende, tem que ser para valer. Porque Davi nunca mais cometeu esse tipo de pecado, porque ele se arrependeu para valer. E eu ouvi o seguinte: nossa, quando nós chegarmos no céu, Deus, e Sansão, cara, Sansão vacilou, hein? Olha Davi, Deus, Davi vacilou. E Jesus vai falar assim: eu não sei nem do que você está falando, nunca nem vi. Porque Deus pega todo o pecado e lança no mar do esquecimento. Se Deus esqueceu, por que você está sofrendo por isso? Se Ele esqueceu, tem uma placa bem grande lá, proibido pescar, porque você está pescando no teu passado. Para. Hoje é noite de renovação, de mudança de rota. O ano ainda não acabou. Deus é soberano, querido. Aquilo que você tem orado e pedido e pensado, e cara, tá louco que aconteça, fica tranquilo. Entrega na mão de Deus, porque Ele tem cuidado de você. E para nós finalizarmos aqui, Davi, ele nos mostrou que Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel em sua promessa. Tudo aquilo que Deus te prometeu vai se concretizar. Eu creio nisso, porque Ele é bom. Mas não saia do centro da vontade de Deus, permaneça, insiste mais um pouco. Não desiste daquilo que Deus colocou no teu coração.
seja algo sentimental ou profissional, não desiste. A palavra de Deus fala que Davi, ele foi rei primeiramente em Hebrom. Olha o processo de Davi, cara. Olha o processo de Davi. Ele foi tocador de instrumento, ele foi escudeiro do rei, general. E quando ele começou a reinar, vocês acham que ele já começou logo reinando em Jerusalém? Não, ele reinou em Hebrom. Era um lugar deserto. Ou seja, as coisas com Deus, como eu falei, elas vão acontecendo gradativamente. Mas ele reinou durante 7 anos, até que a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu e Davi começou a reinar em Jerusalém. E Davi deixou exemplo de como ser alguém segundo o coração de Deus, mesmo em meio à falha. Coloque-se de pé, querido, em nome de Jesus. Só que tudo na vida de Davi começou através de uma unção que ele recebeu. Através de uma unção que ele recebeu ali do profeta Samuel, quando ele ainda era um garoto, ele ainda era jovem, quando ele recebeu aquela unção. A palavra de Deus fala que Deus convocou o profeta Samuel e falou para ele ir para Jerusalém na casa de Jessé. E falou: Samuel, pega o chifre e o azeite, porque você vai ungir o novo rei de Israel. E Samuel foi, obedeceu a voz de Deus. E quando ele chegou lá, ele começou a olhar aqueles candidatos com um olhar humano. Obrigado, querido. Deus abençoe. E Deus falou assim, ele falou assim: deve ser esse aqui, olha, musculoso, forte. E Deus falou assim: ô Samuel, musculoso e forte, Saul já é. Eu quero um coração, Samuel. E é isso que Deus está falando para você aqui nesta noite. Ele quer um coração. Ele quer um coração disposto a adorá-lo em espírito e em verdade, um coração de servo. É isso que ele está procurando aqui nesta noite. E a palavra fala que ele chegava: é esse? Não é esse. É esse aqui? É esse. Olha só, cara alto, forte. Não é esse. E como eu falei no começo da mensagem, Jessé começou a conversar com o profeta Samuel através de código. Samuel falou assim: Jessé, tem mais algum? Ele falou assim, e para o profeta não se mente. Ele falou assim: profeta, tem um que cuida ali das ovelhas. Ou seja, ele estava falando assim: tem um ali, só que ele é um filho meu fora do casamento. Porque Davi representava para Jessé, porque a lei mosaica, o que ela fala? Ela fala que o filho do pecado, se fosse homem, ficava com o pai, se fosse menina, ficava com a mãe. Então, quando Jessé olhava para Davi, via a maior desgraça da vida dele todas as vezes. E quem sabe você já teve esse tipo de olhar. Às vezes você não estava nos planos dos seus pais. Quantas pessoas eu conheço que falam assim: cara, mas a minha mãe fala que não era para eu ter nascido. Mas Deus diz para você nessa noite que Ele não vê como o homem vê. Você é um projeto de Deus, cara. Deus escolheu você para mudar a história da tua família, para quebrar todo o jugo de maldição. E ele conversou com o código, com o profeta Samuel. E quando Davi veio, humildemente ele veio, e Deus falou: Samuel, é esse.
É esse, Samuel. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse, Samuel. É esse. É aquele Samuel que está lá na porta. É esse. É essa. E Davi veio contar a palavra que Samuel foi e começou a ungir Davi. E todo aquele desprezo, toda aquela palavra contrária, todas aquelas palavras de desprezo que Davi, ele viveu ouvindo na vida inteira dele, estavam caindo por terra naquela hora da unção. Chifre significa poder. Estava caindo sobre a vida dele a unção. E é interessante que o que Davi escreve no Salmo? Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Ele estava falando da vida dele. Porque o que a palavra fala aqui? Que ele foi ungido em frente aos seus irmãos. Nada está escrito à toa. Nada está escrito à toa. E Davi foi ungido e fizeram um banquete para Davi. Porque lembra, ele não podia se assentar à mesa. Agora ele sentou no lugar de honra. E Deus continua fazendo isso até hoje. Até hoje Deus escolhe pessoas que ninguém dá nada por elas e coloca para se assentar à mesa. Por que Deus faz isso? Não é por seu merecimento, não é porque você é bonito, cheiroso, é para que através da tua vida as pessoas vejam a glória de Deus. É para que as pessoas olhem para você e se inspirem e falem assim: olha, tem esperança para mim. Se Deus mudou o Daniel, se Deus mudou o Guilherme, o Felipe, o Marcelo, a Fernanda, Deus pode me mudar também. Deus pode me mudar também. Então nesta noite, queridos, eu não sei o que você ouviu a sua vida inteira, mas eu quero te falar que o Espírito Santo de Deus está aqui. O profeta Samuel já está na glória, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para trazer sobre a tua vida uma nova unção, para te dar um norte, para mudar a tua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.